Turma boa, como é que vocês estão? Tão bem? Hoje eu vou começar com a aulinha da terceira série, o capítulo 1 do nosso livro, que é de Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Vamos falar hoje sobre reprodução e desenvolvimento embrionário. Como vocês sabem, a reprodução é característica de todos os seres vivos e ocorre de forma sexuada, certo? Vamos entender o seguinte: para que aconteça a fecundação, é necessária a presença de óvulos e espermatozoides. Lembrando que eles são células o quê? Haploide, certo, gente? Mas vamos entender, para nós se situar, que para começar, os cromossomos sexuais são em pares. Mulher XX, homem XY. E que no processo de reprodução, eles têm que sofrer meiose. Para que o homem produza espermatozoides, que são células haploides, e a mulher possa produzir óvulos. Produzir óvulos aonde? Dos ovários, fazendo assim uma célula haploide. Lembrando, gente, que cromossomos são sempre diploides. Lembrando a vocês que meiose é sempre reducional. Se você tem uma célula diploide, ela vai formar uma célula haploide, por meiose. Mas se essa célula sofrer mitose, ela vai formar uma duplicata. É como se ela se formasse um clone dela mesma, sempre com a mesma carga genética. Certo, gente? Vamos nós. Vamos falar aqui da gametogênese, que é o tópico 2 do nosso livro. A gametogênese, ela se diferencia em duas etapas. Espermatogênese, em que você tem a produção, formação de espermatozoide, e ovulogênese, onde nós temos a formação de óvulos, certo? A espermatogênese, gente, elas acontecem nos túbulos seminíferos, que são túbulos enovelados que acontecem nos nossos testículos, tá certo? Testículos esses que é responsável por formação da hormônio testosterona. Como nós sabemos, a espermatogênese ela acontece em 4 períodos que vocês vão entender agora. Nós temos o período germinativos, em que você tem células diploides que sofrem divisão mitótica, lembre-se, duplicata. Se ela vai formar duplicatas, então ela vai formar as espermatogônias, que são células o quê? Diploides, certo? As espermatogônias. Isso aí é o primeiro passo, que é o primeiro período, que é germinativo. Segunda fase, que nós temos o crescimento, você tem as espermatogônias que crescem em volume, mas não crescem em multiplicação. Você não tem um aumento do número de células, e sim, você tem aumento do volume da célula. Então, nessa fase de crescimento, você tem formação do espermatócito 1, que é a segunda fase. Na terceira fase, que você tem um período de maturação, você tem o espermatócito 1, que é uma célula diploide, gente. Ela sofre meiose. Meiose sempre é reducional. E ao final da meiose 1, você vai formar 2 células, certo, gente? 2 células o quê? Haploide. Nós temos origem ao espermatócito 2, que são células haploides, certo? Daí depois esse espermatócito 2 sofre meiose 2, formando as espermátides, certo, gente? Beleza. Na quarta fase, você tem a espermiogênese. Você tem um período de diferenciação em que essas espermatides 2 elas se transformam em espermatozoides que são maduros e prontos para fazer a fecundação no óvulo, certo? Vamos falar aqui um pouquinho do espermatozoide humano. O espermatozoide humano é formado de uma cabeça e cauda, como vocês podem acompanhar no livro de vocês aí na página 13. Cabeça e cauda. Essa cauda, gente, é um flagelo, na verdade. Que é um flagelo que tem uma peça intermediária rica em mitocôndrias, que é responsável pelo
movimentação desse flagelo, que dá energia a ele. Já na cabeça você tem um núcleo do espermatozoide, é onde fica o acrossomo. O acrossomo, gente, ela é proveniente da transformação do complexo golgiense, e nele está enzimas essas que é responsável por penetrar no óvulo, e já não vamos falar do óvulo, certo? Então vamos entender o seguinte, que o período germinativo dá-se início ao desenvolvimento embrionário, né? Quando a criança nasce, ele apresenta vários espermatogônios, ou seja, no processo de formação do embrião, se for do sexo masculino, esse embrião já carrega uma grande quantidade de espermatogônia, certo? Que elas vão se multiplicar, claro, principalmente durante a puberdade, que varia, né? 13, 16 anos, isso aí varia. Tem criança que tem puberdade precoce, certo? Então, você vê que a espermatogênese ela é estimulada pelo hormônio testosterona, certo? E vamos entender também que no período de ejaculação, para vocês terem ideia, o homem libera de 200 milhões a 600 milhões de espermatozoides. Depois vocês vão entender o porquê dessa quantidade absurda de espermatozoides, tá certo, gente? Bora nós! Vamos falar aqui ovulogênese. Ovulogênese acontece em 3 fases, em 3 períodos, em que não há transformação, não há diferenciação. No período germinativo, que é a primeira fase, primeiro período, você tem divisões mitóticas que formam as ovogônias, que são as células diploide, né? Então, ocorre no embrião, entre o segundo e 7º mês de gestação, de vida uterina. Então, você já vê que as ovogônias já acontecem no embrião, certo? Então, essas ovogônias, a maioria delas vai degenerando, vai se acabando, e as que resistem passa para o segundo período, que é o período de crescimento. No crescimento você tem aumento de tamanho, volume, mas sem divisão. Se você tem esse aumento de tamanho, quando está na puberdade, ele passa a ser chamado de ovócito 1. Vamos dar só mais uma observaçãozinha. Ao nascer, a menina já apresenta ovócitos 1 formato, mas eles são maturados na puberdade, certo? Beleza. Esses ovócitos 1, quando a mulher está na puberdade, está maturando, beleza, vai sofrer meiose. Meiose essa que vai ser interrompida na prófase 1. Quando essa meiose 2 se completa, o ovocito 2 se transforma em ovocito 2. Quando recebe estímulo de quem? Do espermatozoide, quando ocorre a fecundação. Caso contrário, é só ovócito 1. Ele se transforma em ovócito 2 quando entra em contato com espermatozoide, certo? Para dar início à fecundação. Então, nesse período de fecundação, a mulher está se preparando, a parede uterina vai ficar espessa. Se a fecundação não ocorrer, a gametogênese não vai completar, gente. E o ovocito 2 se degenera. Então, lembrando que o ovocito 1 forma apenas um óvulo, gente. E células menores, cerca de 3 células menores, que é os corpúsculos polares, elas vão se degenerar, vão se acabar. Lembrar que o óvulo, gente, que é onde possui o vitelo, uma substância nutritiva, é nula no caso do ser humano, mas em aves é muito grande. Então, o óvulo do ser humano, por ter pouca quantidade de vitelo, ela é alesta. Vamos falar aqui no tópico 3 do sistema genital masculino. Como você sabe, nós temos um testículo responsável por produzir esperma e testosterona, que é o hormônio masculino. Nós temos, falando aqui da estrutura, 2 epidídimos, que é um tubo único e novelado, como vocês sabem. Nós, homens, temos 2 ductos deferentes, que parte do epidídimo, sai do escoto e penetra até a cavidade abdominal. Que louco isso, né? Mas é dessa forma. E você tem 2 ductos ejaculatórios,
na continuação do ducto deferente, partindo cada um de um testículo direito e o outro do esquerdo. Certo, gente? Beleza. Aí nós temos uretra, nós temos pênis e nós temos também, temos que falar das glândulas anexas, como próstata, nós temos duas glândulas seminais, nós temos duas glândulas bulbouretrais. O esperma, como nós sabemos, formado no testículo, lá no epidídimo. É formado no testículo, perdão, e fica armazenado no epidídimo masculino, certo? Cada um no testículo. Ejaculação só vai ocorrer se houver contração. Epidídimo, ductos deferentes e uretra. Do epidídimo, onde fica armazenado o esperma passa para o ducto. Do ducto deferente, ele vai para o ducto ejaculatório, que é próximo à bexiga. Vamos entender aqui o que é esperma de fato. Esperma recebe fluido das glândulas vesiculares, que é responsável por nutrir o esperma, por nutrir e ajustar o pH vaginal, certo, gente? Vamos lá. A porção inicial da uretra, ela é comum para a genitália urinária e também para a ejaculação. O esperma, na verdade, ele é formado de secreção da próstata, que é uma secreção leitosa e alcalina, e fluido seminal, que dá origem ao sêmen. Então, quando o esperma entra em contato com a secreção da próstata, das glândulas vesiculosas, o esperma ela passa a ser chamado de sêmen, certo? Então, quando ela recebe também substância lubrificante da glândula bulbouretral, certo? Fica na base do pênis, o esperma passa a ser chamado de sêmen. Lembrando que 10% do sêmen somente vai ser espermatozoide. O restante é só esses fluidos lubrificantes, fluido da próstata, fluido das glândulas bulbouretrais, enfim. Vamos falar também aqui do sistema genital feminino, que é mais tranquilo. Vamos falar aqui que o sistema genital feminino é composto por dois ovários, que são os ovócitos. Lá, os ovários produzem dois hormônios, estrógeno, progesterona. Temos também duas tubas uterinas, útero, vagina, pudendo feminino, que é a vulva, que é a parte estrutura externa, composta pelos lá maiores e menores na mulher, que na verdade esses lá maiores e menores são drogas adiposas da pele. Nós temos o clítoris, que é homólogo ao pênis, que é responsável pelo prazer da mulher. Nós temos também que o gameta feminino, que é liberado do ovários, antes do término da meiose 1, né, que é o ovócito 2, em metáfase, ele vai sendo sempre dirigido à tuba uterina, certo? Falar aqui do tópico da fecundação. Fecundação só ocorre quando o esperma encontra o ovocito 1 lá na tuba uterina. Lembrando que só vai chegar lá cerca de 200 espermatozoides. Lembrando que a ejaculação, o homem libera 200, 600 milhões, mas só chega a 200 espermatozoides lá nesse ovocito. Para fecundar esse ovocito 2, que já está de forma madura, esperando lá o espermatozoide, certo? Lembrando que a vida útil do espermatozoide na cavidade uterina é de 48 horas. E a validade vital do óvulo é cerca só de 24 horas. Se não ocorrer fecundação, a mulher vai descamar a parede do endométrio e vai menstruar, tá certo? Então, o esperma, para ele poder entrar no óvulo, ele tem que passar pela corona radiata, tem que passar também pela zona pelúcida, que são compostos de glicoproteína, mas para ele ultrapassar isso, ele tem na sua cabeça o acrossomos, que tem enzimas que é responsável por quebrar essas paredes do óvulo, certo? Então, quando ele penetra o ovocito 2, eles se unem e temos a origem ao zigoto, não é isso, gente? Vamos nós aqui. Outra questão aqui, vamos falar de alguns métodos anticoncepcionais que é elencado no nosso livro aqui, certo? Nós temos métodos reversíveis, nós temos o coito interrompido, nós temos a tabelinha,
camisinha ou condom, que é a camisinha masculina, e a feminina ou femino, diafragma vaginal, nós temos espermicida, nós temos DIU, que são, tudo isso são métodos anticoncepcionais de forma reversíveis e pílula do dia seguinte, certo? E os métodos irreversíveis, nós temos laqueadura tubária e vasectomia no caso do homem. Então a laqueadura hoje já faz o reverso, né? Já faz a forma de ligar novamente aquela mulher que se arrepende no momento que liga as suas tubas uterinas. Vamos falar aqui das infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar aqui que são elencadas no nosso livro aqui, como a sífilis, que é causada pela bactéria, treponema pálido, que é a forma de transmissão, contato sexual, ou também a criança, a mulher que estiver grávida, tiver sífilis, ela passa para o bebê através da placenta. Ela também pode ser pegada por transfusão de sangue, por sangue contaminado com pessoas que têm sífilis, por isso que quando vai doar sangue faz aquele aparato, aquela entrevista todinha para saber de fato como é que anda a sua vida sexual. O primeiro sintoma da sífilis é uma lesão, como vocês sabem, em forma de pequena úlcera, geralmente dá na genitália externa, tanto do homem quanto da mulher. Essa lesão é conhecida como cancro duro, que aparece entre 7 e 15 dias após o contato sexual, certo? Lembrando que esse cancro duro, gente, ele, se você não procurar tratamento, ele desaparece de forma natural, mas lembrando que ele pode arrebentar no futuro, problemas mais sérios para a mulher, para o homem, então tem que fazer tratamento, certo? Então, pessoas que não fizeram tratamento, 2 meses depois, aparecem lesões em toda a pele, né, com esses pontos vermelhos e escamosos. Então, pode também surgir lesões mais graves, lembra? Não fez tratamento, então vamos às lesões mais graves. Pode dar lesão no sistema nervoso, pode dar lesão no seu coração e também no seu sistema urinário, tá certo? Bora lá. A sífilis, como vocês sabem, é tratada com antibióticos sob prescrição médica, tá certo? Lembrar, tem que sempre procurar um médico, no caso de uma sífilis, para fazer esse tratamento com antibiótico, tá bom? Gonorreia, infecção da uretra, que pode comprometer as vias genitais, é causada por bactéria também. Neisseria gonorreia ou gonococo, certo? Sintomas são ardor a urinar e secreção purulenta de odor fétido, certo? Cancro mole. Cancro mole é uma ulceração dolorida, tá certo? E mole, que nasce na genitália, tanto masculina como feminina. Causada também por uma bactéria, Haemophilus ducreyi, o nome da bactéria que causa o cancro mole. Linfogranuloma venéreo também é outra doença causada por bactéria, que é a Chlamydia trachomatis, que é uma pequena vesícula, o linfogranuloma venéreo, que pode ocorrer no órgão externo e evolui para pequenas úlceras, tá certo, gente? Essas lesões, inicialmente lesões, depois evolui para úlceras. Vamos falar também do condiloma acuminado, papiloma vírus humanos, o HPV, que causa lesões verrugosas nas regiões genital e anal, que são geralmente semelhantes a crista de galo, couve-flor, o formato delas, que elas quando começam a surgir, certo? Isso tanto no homem quanto na mulher. Lembrando que o HPV pode ficar latente por muito tempo, mas quando rompe está nos estragos menor, tá certo? Então, todo cuidado é pouco com HPV, tanto que tem até a vacinação, que pode evoluir para câncer, enfim, pode trazer vários transtornos. Pediculose pubiana, né, que é provocada pelo inseto Pithyrus pubis, que é o chato, que é um piolho pequeno, certo, gente? Que se instala nos pelos pubianos, causando coceiras e pequenas hemorragias, certo? Tricomoníase, uma doença causada por protozoário, tricomoníase, Trichomonas vaginal, nome científico dele, do protozoário, que provoca corrimento vaginal e ardência na mulher e corrimento da uretra do homem, tá certo, gente? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Depois vamos fazer a parte 2, belezinha? Espero todos vocês.